Muitas notícias nessa quinta-feira. É o Fluminense, é o goleiro do Fluminense dando entrevista e comentando a vitória do River ontem. Há mudanças na arbitragem, na verdade, definições da arbitragem para sábado, que é importante a gente falar. Os convidados, né? Me recuso a botar o N. Aparentemente estarão de volta no jogo de sábado. E também notícias sobre a venda de Metinho. Vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora falar destas notícias de hoje. Mas, claro, antes, destacar um XBET, parceira aqui do canal, patrocina aqui o Raiz Tricolor e que é uma casa de apostas esportivas. O link tá na descrição. Não tenho... eu tô até usando a camisa nova aqui do Fluminense. Vale destacar, a camisa de goleiro, olha o nome que eu botei aqui atrás, ó. Botei, não sei se deu pra ver, mas botei o Raiz Tricolor, número 12. Você também pode ganhar a camisa oficial do Fluminense participando do sorteio do 1xBet. O link tá na descrição, você vai lá, faz um depósito, manda o comprovante pro e-mail, já estão mandando. E o sorteio do mês de abril, o Arthur foi quem ganhou. O sorteio do mês de maio pode ser você. Vem aqui embaixo, faz depósito de qualquer valor, tá tudo explicadinho aqui na descrição. Vamos embora pro próximo assunto. Bem, e o primeiro assunto é sobre Bruno Arleu. O árbitro Bruno Arleu vai apitar a partida entre Fluminense e Flamengo no próximo sábado. Eu cheguei a mencionar isso, né? O árbitro que apita a primeira partida, o Alexandre, ele estava muito perdido, parando todo lance. Isso, acaba que isso é uma tentativa de controlar o jogo, você descontrola o jogo. Porque você não vai conseguir parar em todos os lances. Então, no lance que você não parar, vai gerar reclamação. Foi uma arbitragem muito ruim, na minha opinião, do Alexandre Tavares. E eu até cheguei a comentar na live pós-jogo, acho que no domingo à noite com o Fio, lá do canal 20, por sinal, se inscreva no canal 20. Sobre isso, falei, cara, acho que eles vão botar o Bruno Arleu pra apitar o segundo jogo, porque o Bruno Arleu é um cara que deixa seguir muito, segue muito a linha Rafael Claus, né? O árbitro que não é da Federação do Rio, apitar mais Brasileirão. O Bruno Arleu segue muito essa linha de deixar o jogo correr, mesmo assim controlar o jogo. Dificilmente um jogo com ele tem uma confusão muito grande na partida, é uma partida achada disso. Não é. Pra relembrar, quais foram os jogos que ele apitou recentemente? Ele apitou a semifinal Fluminense Portuguesa, né, o jogo de volta 3-1. Apitou a derrota pro Volta Redonda e a vitória no Fla-Flu do gol de Julião. Isso tudo nessa temporada. Na temporada passada, ele também apitou uma derrota pro Volta Redonda, aquele 3-0 desastroso, com frango de Muriel, péssima partida de Ganso e etc. E também apitou o empate lá que a gente faz o gol de Gilberto. Enfim, a famosa final da Taça Rio. Também foi ele que apitou no ano passado, aquela que a gente ganha nos pênaltis. Enfim, é um árbitro com muitos clássicos no currículo e que eu particularmente gosto. Gabriel, mas ele errou contra a gente no jogo contra o Vasco, lá em 2019, expulsou o Frazan, não era pra ter expulsado. Cara, ok o árbitro errar. É um árbitro que eu gosto, que ele deixa o jogo correr e não quer ser o centro das atenções. Acho que pra esse segundo Fla-Flu, que a gente mais precisa disso, é de um árbitro que controle o jogo, seja da forma como foi, Bruno Arleu consegue controlar. Tomara que faça uma boa arbitragem. Bem, outra notícia ainda sobre o Fla-Flu, né, são duas notícias sobre esse Fla-Flu, é que os convidados estão de volta. Por que convidados? Porque o jornal O Globo divulgou de que, vamos usar o termo informou, né, informou de que o protocolo para a entrada de pessoas no Maracanã no próximo sábado, né, dos que estarão lá por meio de convite, não confunda, é por meio de convite, ok? Vai ser mais rígido e menos gente terá acesso ao jogo do que na última partida, que foi aquela baderna, né? Ao todo, se o Fluminense quisesse ter levado todos os convidados, a gente teria quase 300 pessoas no Maracanã, fora as comissões técnicas, os jornalistas e tudo mais que já teria lá. O Fluminense não quis levar, ficamos com 148 ao todo. Bem, o Jornal Globo falou que o protocolo vai ser mais rígido, lembrando, na última vez nem testaram ninguém, teve confusão e nego tacando cadeira, indo pra cima e diretor brigando e taca álcool em gel na PM, enfim, todas aquelas confusões que a gente viu, aquela coisa ridícula do primeiro jogo. O Flamengo, que é o mandante na volta, disse, enfim, o jornal o Globo divulga que o protocolo vai ser mais rígido, lembrando, né, essa questão de mandante independe, não é que o Fluminense errou na primeira, né, isso foi questões da FERJ. Teve uma reunião nessa quinta-feira para poder definir como é que vai ser, aonde vão ficar esses convidados, e o Flamengo, que é mandante na volta, segundo a matéria do jornal o Globo,
Eu vou ler aqui o trechinho, aqui, um trecho aqui interessante, que acho que é melhor explicar, né? Cogitou a mandar representantes do Fluminense para um camarote. Para que a razão disso é que a primeira partida teve confusão e na descida dos vestiários. Ou seja, a Ferdi tinha liberado que tivesse 150 convidados de cada clube, o Fluminense não quis, né, não fez valer essa prerrogativa, e aí o Flamengo chegou a mandar representantes do Fluminense para um camarote, ou seja, fica lá no camarote do Fluminense e não faz pressão na arbitragem como os nossos aqui, enfim. Vale destacar, o Maracanã, ou seja, Flamengo e Fluminense, foram multados pela Secretaria de Saúde na verdade foi multado pela Prefeitura do Rio, e dessa vez, segundo o Jornal do Globo, eles vão submeter todo o protocolo e a ata do jogo para as autoridades sanitárias. E aí vamos ver se a Prefeitura vai liberar os convidados no Maracanã ou não. Vamos sair do assunto Fla-Flu agora e vamos para um outro assunto. Assunto Metinho. Bem, depois de comprar Kaique, o Manchester City confirmando a compra de Kaique, agora tá muito próximo... Eita, meti um próximo aqui. Tá muito próximo de confirmar também a negociação com Metinho, o volante congolês, naturalizado brasileiro, e que é da base do Fluminense, que a gente sabe que já está vendido lá para fora. O Grupo City faria essa compra, segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, que nome mais italiano, né? Que trabalha no Sky Sports, Guardian, uma série de portais e de mídias conhecidas lá da Europa. Metinho já assinou, já acertou um contrato de 5 anos com o Grupo City e que vai na sua primeira temporada para, como a gente já vinha falando várias vezes, para o Troyes da França, que é o time do Grupo City em território francês. Como a gente falou também em relação a finanças, né, vão ser 5 milhões no ato, né, 5 milhões fixos, o valor, com uma possibilidade de mais 8 milhões em metas alcançadas por Metinho. Lembrando, essas metas são proibidas de serem alcançadas no Fluminense, não se pode mais ter isso. Por isso essas metas serão alcançadas já na Europa. Como a gente sempre fala, dificilmente Metinho, o Fluminense vai conseguir 13 milhões de euros. Dificilmente o Metinho vai alcançar os 8 milhões lá do bônus, porque tem algumas coisas que são bem difíceis de se alcançar, mas também diria eu que é quase impossível que ele não alcance nada. Normalmente, o que a gente viu desses bônus quando foram lá pra fora, o jogador normalmente alcança metade, um pouquinho acima da metade. Ou seja, é leviano dizer que Metinho saiu por 5 milhões de euros e também é leviano dizer que Metinho saiu por 13 milhões de euros. Isso são números inflados por um lado e pro outro para justificar o seu próprio argumento e não trazer a verdade. Não dá para garantir quanto que Metinho vai valer, é entre 5 e 13, né, quanto que ele vai render aos cofres do Fluminense, mas no histórico, habitualmente a gente pode botar 50%. É um valor que normalmente fica um pouco acima, mas é algo que, enfim, 50% do bônus deve ser alcançado, que faria a venda ser a 9, 10, 8, em torno disso, milhões de euros. Vamos aguardar para ver o quanto vai ser cumprido e aguardar essa venda ser anunciada também pelos clubes. E para fechar, sobre Marcos Felipe. Marcos Felipe deu coletiva, goleiro do Fluminense, nesta quinta-feira. E bem, numa das respostas, na verdade, numa das perguntas da coletiva, ele foi perguntado sobre a atuação de Enzo Pérez ontem. Eu vou botar a pergunta e aí já eu volto comentando. Vamos lá. Vou botar a pergunta aqui e vídeo da Flu TV, ok? Vai lá. Você na condição de goleiro, o que você pode falar sobre a atuação do Enzo Pérez ontem na relação ao jogo do River Plate na Libertadores da América? O quão difícil é uma equipe se comportar de modo que você não muito com os chutes adversários. Agora, outra questão, de que maneira o resultado do jogo do Fluminense contra o Flamengo... Vocês devem ter percebido duas coisas. Uma, que a qualidade deve ser um problema na internet, na transmissão da coletiva. Tava muito ruim, que a imagem de Marcos Felipe tá aqui, depois tá aqui, tava travando. E isso também aconteceu de travar a pergunta. A gente não ouve a pergunta completamente. Só que o trecho, tanto que eu até cortei no meio, depois a pergunta é do Paulo Brito, lá do Netflu. Até cortei no meio porque eram duas perguntas, a outra era sobre o Fla-Flu, que não interessa nesse momento aqui pra gente. E a pergunta era basicamente sobre, né? Teve um momento que cortou, tecnicamente, o que ele achou da parte de Enzo Pérez, o que ele achou, enfim, que Enzo Pérez fez, se ele achou interessante, enfim, uma série de perguntas ali técnicas sobre a questão. E aí eu vou botar aqui pra gente poder ver
a resposta de Marcos Felipe para depois eu comentar. E vou começar desde antes para vocês verem o final da pergunta do Paulo Brito ao Marcos Felipe. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Agora sim, vai lá, segunda pergunta. River Plate na Libertadores da América, o quão difícil é uma equipe se comportar de modo que você não é muito com os chutes da adversário. Agora outra. Boa tarde, Paulo. Olha, a participação do Enzo Pérez lá, assim, ele praticamente não trabalhou durante o jogo, foi considerado o melhor da partida sem ter feito grandes defesas. A equipe dele se defendeu, aproveitou as brechas que o Santa Fé deu. Então, assim, não vi nada demais. Ele simplesmente tapou um buraco que eles mesmos cavaram. Então, não tenho nada a falar a respeito do Enzo Pérez. Bem, aí depois ele responde sobre o Fla-Flu. Então, vamos lá. Primeira questão. Foi perguntado a ele, tecnicamente, o que ele poderia falar do Enzo Pérez, né? Da atuação do Enzo Pérez. O que você pode falar aí, tecnicamente, da atuação do jogador? No gol, né? Lembrando, Enzo Pérez, jogador do River, atuando como goleiro. Pô, nossa, super novidade, um negócio bizarro e tal. E aí ele responde, tecnicamente, olha, tecnicamente eu não tenho muito o que falar. Assim, e eu tenho até um ponto, que Marcos Felipe, a gente entrevistou ele lá pro Canal 20, e cara, possivelmente o jogador de futebol mais simples em toda a sua estrutura, sua fala e etc. Vai lá ouvir, tá no Spotify essa entrevista inteira. O cara é tranquilão e solta as mesmas tranquilamente e tal, não é provocador e tal, nada. Então, quando a galera falou isso, eu não vi a entrevista ao vivo, falou, achei estranho ele desdenhar. Não desdenhou. A pergunta foi técnica, ele não tem muito o que falar técnico, falou, olha, e a pergunta até é como que se joga pra poder bloquear, né, o momento que a pergunta corta, não deixar chutar da área. Ele falou, eles jogaram ali e a bola praticamente não chegou nele, o que foi um fato pra quem viu o jogo. A outra fala dele é a que pode ser mal interpretada, e aí realmente achei que ele foi infeliz, talvez, não sei quem tá fazendo a assessoria de Marcos Felipe, enfim, achei que ele realmente nessa, ele não mandou bem. Vou botar aí pra vocês darem uma olhada de novo, ó. Deixa eu botar aqui, ó, o trechinho que ele fala que pra mim ele não mandou bem, que é esse aqui, ó. Se defendeu, aproveitou as brechas que o Santa Fé deu, então, assim, não vi nada Até aí tudo bem. demais, ele simplesmente... Até aí tudo bem, não teve nada demais na atuação de Enzo Pérez. Faltou talvez um toque de tipo, na atuação dele como goleiro, tá, gente? Fora disso foi sensacional, né? Mas enfim, ele tá analisando tecnicamente. tapou um buraco que eles mesmos cavaram. Aí foi a atuação, a fala infeliz pra mim. O tapou o buraco que eles mesmos cavaram. Porque tem lógica do tipo, olha só, ele foi lá tapar um buraco porque o próprio River não foi um erro da Conmebol, não foi uma sacanagem de ninguém, não foi, fizeram lesão de propósito, foi um caso de Covid. Agora, eles mesmos cavaram, é que ficou, aí realmente pegou mal demais, né? Deixa eu até continuar aqui, ó. Então, não tenho nada a falar a respeito do Enzo Pérez. Não tenho nada a falar. Então, isso poderia só não ter nada a falar, né? Achei que no final das contas, Marcos Felipe foi infeliz, diria, na declaração sobre o buraco que eles mesmos cavaram. E o outro, ele foi perguntado tecnicamente. Tecnicamente, Enzo Pérez fez alguma coisa, assim, excepcional? Não teve uma defesaça de Enzo Pérez, ele não pegou um pênalti. Mas óbvio que ele poderia também ter mencionado ali a questão de ter sido um volante no gol, né? É o que eu falei, talvez por essa simplicidade total mesmo, o próprio jogador não tenha se planejado tanto pra poder, até porque era óbvio que ia ter pergunta, ainda mais sendo um goleiro um dia depois disso. Enfim, o ponto é esse. Aqui do lado tem 2 vídeos, você pode assistir esse daqui e esse daqui de baixo também, e deixar o like aqui embaixo, se inscrevendo aqui também no Raiz Tricolor. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Vou reforçar a 1xBet aqui na descrição pra você ganhar a camisa oficial do Fluminense no sorteio. Até a próxima. Valeu.